Olá, eu sou o professor Afonso Escoculha, sou da Universidade Federal da Paraíba e estamos começando o 4º programa da série Paulo Freire Vivo pela TV UFPB. Neste programa, é um programa especial sobre um livro especial do Paulo Freire, um livro muito significativo dentro da trajetória do Paulo Freire e que se chama Educação como Prática da Liberdade. Acho que muitos de vocês que nos acompanham já devem ter lido esse livro e sabem da significação que ele tem dentro da obra do Paulo Freire, mas é importante que a gente caracterize bem o contexto da sua escrita e o seu conteúdo para que a gente entenda bem essa significação dentro da obra do Paulo Freire. Eu queria lembrar que essa é uma série de programas, esse é o 4º programa, já fizemos 3 outros e eles estão encadeados, eles estão ligados aos outros, então é interessante que vocês que acompanham entendam que ao mesmo tempo que os programas têm uma existência em si mesmo, né, eles estão relacionados com os outros, ou seja, esse é o 4º programa de uma série que começou com a vida e a obra do Paulo Freire, com as suas teses principais, com o chamado método Paulo Freire e que hoje chega no livro Educação como Prática da Liberdade, depois vai ter uma sequência com a pedagogia do oprimido e assim por diante. Bom, esse livro foi escrito já no exílio do Paulo Freire no Chile e escrito em 1965. Ele se reporta a toda a experiência brasileira anterior, que foi, como todos sabem, interrompida pelo golpe militar de 1964. O Paulo Freire e muitos outros intelectuais brasileiros foram expulsos, foram exilados, e esse livro, então, já faz parte de um contexto latino-americano do Paulo Freire e foi escrito no Chile, não é? E tem um conteúdo muito importante. Ele começa com uma espécie de prefácio escrito pelo Francisco Verfort, justamente sobre o eixo central da obra do Paulo Freire, que a gente vem aqui trazendo como tese principal, que é justamente a conexão, a inseparabilidade entre educação e política. Nesse prefácio do livro, nesse começo do livro, escrito pelo Francisco Verfort, ele argumenta na direção da construção de uma pedagogia, de uma educação, não é, para a liberdade, de uma educação dialógica, de uma educação democrática e de uma educação conscientizadora. Veja só esses conceitos que eu estou usando, porque isso não é pouca coisa. Uma educação para a liberdade, uma educação que tem como base o diálogo, uma educação que tem essa preocupação com a consciência crítica das pessoas, uma educação, então, diferente do que vinha se colocando até então. Não é? Uma educação que já se sabe, não neutra, mas uma educação que tem um conteúdo político, não político partidário, mas uma educação para a responsabilidade social, para a decisão, para a opção que as pessoas devem ter em relação à sua vida. Uma preocupação, por outro lado, de uma educação para a formação do ser humano, não é? De uma educação que acompanha o ser humano na sua história, não é? Na sua trajetória. Uma educação, então, que faz uma combinação, não é, um amálgama entre a questão da liberdade, a questão do diálogo, a questão da conscientização e a questão da democracia. Veja só como esses conceitos, embora tenham sido usados nesse livro Educação como Prática da Liberdade em 1965, não é? Ele só foi publicado no Brasil depois, porque a ditadura impedia a publicação dos livros do Paulo Freire até um certo tempo. Não é? Veja só que ele tem uma significação especial e ele traz no seu conteúdo, além desse prefácio do Francisco Verfort, outros capítulos ou outras partes que são muito significativas para esse tempo, para esse contexto latino-americano. Não é? É importante que a gente saiba, não é? Importante que a gente saiba da significação de cada um dos livros para poder usar, porque eu volto a dizer que cada um desses programas que a gente faz é um convite a mais para você ler os originais do Paulo Freire, ler os livros do Paulo Freire e ver esses diversos conteúdos que são colocados
nos seus diversos livros. Então a gente tem uma pedagogia do diálogo, uma pedagogia da conscientização, uma pedagogia da liberdade, uma pedagogia da democracia como parte principal desse livro e dessa proposta inicial. Existe aí uma visão sociológica muito importante, não é? Centrada na cultura popular, centrada na cultura das pessoas, já que ela se reporta à experiência brasileira feita um pouco antes do golpe de 64, a partir do Recife, a partir do Nordeste, mas que tinha se espalhado no Brasil com o que ficou conhecido, a gente já sabe, como o método Paulo Freire de alfabetização. Existia uma ideia ligada a esse prefácio, que tanto os educadores como os educandos aprendiam juntos, aprendiam em comunhão. Havia aí também uma proposta muito séria do Paulo Freire, enquanto um católico progressista, ligado então às teses que vinham do Papa João XXIII, que vinham do Papa João XXIII, que passavam muito pelo arcebispado de Olinda e Recife, né, com Dom Helder Câmara e com toda aquela situação, não é, que se criou tanto no Brasil como na América Latina. Na sequência desse começo do livro Educação como Prática da Liberdade, que é o prefácio do Francisco Verfort, o Paulo Freire coloca como se fosse uma nota chamada de esclarecimento, onde ele começa a colocar no papel, vamos dizer assim, algumas das suas teses que antes tinham sido exercitadas na prática, mas que não tinham ainda sido escritas, no sentido de ser colocada num livro com toda a sistematicidade que um livro traz. Não é? Uma das ideias, por exemplo, é que existia vamos dizer, um embate, não é? Um combate, vamos dizer, numa educação voltada para a domesticação das pessoas e para uma educação, contra uma educação que geraria a liberdade ou que apostaria na liberdade e na consciência das pessoas. Existia uma dualidade entre uma educação que se pautava pela massificação, não é? Pelo não reconhecimento das consciências das pessoas, contra uma educação problematizadora, com a politicidade que ela trazia no seu interior. Já se apontava desde então essa questão, não é? Essa questão da liberdade, que lógico que era tomada como antítese, como contra a opressão que se estabelecia com a ditadura brasileira a partir de abril de 64. Não é? Existia uma espécie, no livro, de uma denúncia, não é, da ditadura militar e uma contraposição a ela, quando se advogava uma educação para a liberdade, para a consciência, para o diálogo, uma educação problematizadora que partia dos valores que as pessoas traziam para as suas práticas educativas. Não é? O Paulo Freire, nesse esclarecimento, coloca uma frase interessante, não é? Que ele diz que essa educação é uma educação que deve ajudar a expulsar essa sombra da opressão através da conscientização, e uma das tarefas principais da educação é justamente apostar na liberdade e formar os seres humanos como pessoas. Aí estava colocada toda uma agenda teórica que vinha do existencialismo cristão, que vinha de um autor como Jaspers, de autores como Maritain e como outros autores da atualidade brasileira de então, mas que tinham sido, vamos dizer, expurgados pelo golpe militar da discussão brasileira de então. Não é? Nesse livro, o Paulo Freire já mostra esse amálgama teórico que ele começa a trabalhar, que misturava as teses do ISEB, as teses que foram colocadas na Universidade de Brasília e levadas em frente, pelo menos até um certo tempo, pelo Darcy Ribeiro e outros tantos intelectuais,
não é? Essa tese que, ao mesmo tempo, pensava no Brasil como uma sociedade de transição, uma sociedade que mudava da agroexportação para uma sociedade cada vez mais urbana e industrial, e como uma sociedade urbana e industrial requeria uma educação cada vez mais potencializada pela decisão, pelas opções, pelas colocações que se tinha a partir de então. Eu gostaria, nesse momento, de citar uma parte do livro Educação como Prática da Liberdade, justamente no trecho em que o Francisco Verfort fala da experiência brasileira de então. Ele diz aqui na página 25 do livro Educação como Prática da Liberdade, não é? a seguinte colocação, veja só: foi-nos possível esboçar, através do trabalho de Paulo Freire, as bases de uma verdadeira pedagogia democrática. Foi possível, além disso, começarmos com um movimento de educação popular, uma prática educativa voltada por um modo autêntico de libertação das camadas populares. Podemos encontrar, ao nível da educação, uma unidade real entre teoria e ação, entre política e pedagogia, não é? No sentido de formação das pessoas, formação do ser humano. Isso é importante para a gente notar, porque Francisco Verfort consegue, no livro Educação como Prática da Liberdade, que a gente está focando, justamente caracterizar, então, essa proposta pedagógica que vinha trazendo todos esses conceitos políticos inerentes a ela, como a questão da consciência crítica, a questão da democracia, não é? Do diálogo. Não é? Veja só como esses conceitos, eu quero enfatizar isso, são muito importantes para a gente entender não só essa história da educação que se passa há 50, 60 anos atrás, mas a educação atual, não é? Será que esses conceitos que a gente está trabalhando, uma educação que forme a pessoa humana, uma educação que forme para o diálogo, para a consciência, para a democracia, é importante hoje? Claro que uma reflexão sobre isso nos mostra como é que esse passado tão presente hoje ainda no século XXI nos impacta e pode sim ser uma alternativa, uma proposta para a educação dos nossos dias. Mas a gente vai continuar essa argumentação na segunda parte desse programa daqui a pouquinho. Nessa segunda parte do quarto programa, como a gente havia dito na primeira parte, nós vamos continuar andando um pouco no livro Educação como Prática da Liberdade, a partir do momento justamente que o Paulo Freire destaca a situação brasileira e latino-americana naquele momento, que era uma situação de transição entre uma sociedade mais arcaica e uma sociedade mais moderna, que requeria um outro tipo de educação, a começar da preocupação dele com a alfabetização dos adultos, com a educação dos jovens e adultos, com o direito de todos em ter uma educação que levasse a consciência, levasse cada vez mais a entender a realidade brasileira e, no caso, latino-americana, para poder se batalhar as possíveis modificações que essa sociedade mais tradicional, mais conservadora, mais arcaica precisava ter em direção a uma modernidade que se avizinhava com novas indústrias, com uma perspectiva urbana cada vez mais importante. É interessante notar que ele faz no livro ele coloca no livro uma preocupação fundamental entre o que ele entende por educação e o que é que se entende por massificação, não é? No sentido de que as pessoas, os seres humanos, precisam ter valorizados pela educação a sua existência, inclusive a sua existência individual, que é parte da sua liberdade, que é parte da construção da pessoa humana. Então, um processo que vá para o lado da massificação é justamente o processo que não deixa que isso aconteça.
Por outro lado, há, desde a educação como prática da liberdade, e depois vai se avolumar isso na pedagogia do oprimido, uma preocupação do Paulo Freire com a questão da introjeção das pessoas, da situação de opressão que elas vivem. Não é? Para ele, as pessoas iam introjetando na sua consciência, não é, os valores da opressão, não é? E a educação seria uma forma, através da consciência crítica, etc., de tirar essa ideia da opressão da mente das pessoas, da consciência das pessoas. Né? Ele depois, na pedagogia do oprimido, vai aprofundar esse caráter, vai aprofundar esse conceito, não é? De que a educação serve para desintrojetar a opressão, né, que as pessoas vão, vamos dizer, adquirindo no seu dia a dia, inclusive em relação à sua família, ao seu trabalho, nas várias situações que ela está colocada. Uma outra parte muito importante desse livro é que pela primeira vez se registra mais sistematicamente o que foi conhecido como método Paulo Freire. E isso se registra na última parte do livro, que não é por acaso, o Paulo Freire chama de educação e conscientização. Não é? Ele começa a discutir, não é, a ideia de que a educação precisava dar uma resposta, não é, à fase brasileira e também latino-americana de desenvolvimento. Um desenvolvimento que não deixasse de fora, não excluísse as pessoas, as camadas populares, que sempre foram as preocupações centrais que o Paulo Freire esboçou, tanto na sua obra pedagógica como na sua obra educativa. E isso vinha das experiências brasileiras realizadas com a alfabetização, que pela primeira vez, então, iam para o livro para ganhar uma dimensão mais sistemática. E é o que ele faz na última parte do livro, chamada Educação e Conscientização, e que eu vou precisar citar algumas coisas para caracterizar bem e, mais uma vez, para convidá-los e convidá-las a ler o Paulo Freire enquanto acompanham essa programação muito importante da TV UFPB. Não é? Essa leitura do Paulo Freire não pode ser colocada de lado. Não é? Os programas precisam ser acompanhados, pelo menos a meu ver, pelas leituras do Paulo Freire, e isso é importante. Por isso que, a partir desse quarto programa, nós vamos priorizar os livros do Paulo Freire e vamos fazer algumas citações como essa que eu vou destacar nesse momento. Veja só. Nessa quarta parte do livro Educação como Prática da Liberdade, logo no começo, o Paulo Freire escreve assim: olhe, preocupados com a questão da democratização da cultura, dentro da qual a democratização fundamental existe, tínhamos necessariamente de dar atenção especial aos déficits quantitativos e qualitativos da nossa educação. Ele está falando de um grande índice de analfabetismo presente em toda a sociedade brasileira e, mais do que isso, números assustadores de crianças que não iam para a escola. Olha, de um lado, pessoas que não iam para a escola. De outro lado, jovens e adultos ainda não alfabetizados. O quadro educacional brasileiro requeria uma atenção especial e esses problemas, tanto da alfabetização como da exclusão das pessoas na escola, era uma preocupação que ele trazia, então, desde o começo dos anos 60. Uma outra coisa importante para a gente destacar é que o Paulo Freire faz uma crítica à escola brasileira existente, não é? Então, além de chamar atenção para a alfabetização, além de chamar atenção para as pessoas que estão fora da escola, ele também criticava a forma que a escola brasileira existia e propunha como alternativa o que ele chamava de círculos de cultura. Numa das notas do livro, aqui na página 103 da minha edição, ele escreve assim: em lugar da escola, que nos parece um conceito entre nós demasiado carregado de passividade,
em face da nossa própria formação, contradizendo a dinâmica da fase de transição, lançamos o ciclo de cultura. Em lugar de professor, com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debates. Em lugar da aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno com tradições passivas, o participante do grupo. Em lugar dos pontos e dos programas alienados, uma programação compacta, reduzida e codificada em unidades de aprendizado. Perceba os conceitos que ele vai usando quando a gente faz a sua citação. Em lugar da escola, o círculo de cultura. Em lugar do professor tradicional, o animador de debates, o mediador de debates. Em vez do aluno passivo que está lá como se fosse um depósito para receber conteúdos, o aluno que participa. Não é? Esses conceitos são muito importantes, não só para essa fase da obra do Paulo Freire, mas ele vai cada vez mais aprimorando esses conceitos e você perceba que são conceitos cada vez mais usados atualmente, não é? Cada vez mais importantes na pedagogia atual, na escola atual, em todos os movimentos educativos que se colocam a partir de então. Nessa parte, então, educação e conscientização, tem uma ênfase muito importante, a metodologia proposta para a alfabetização, mas que a gente vai aqui pensar não só que isso pode servir para a alfabetização, mas que ela pode servir para a educação de uma maneira geral. Eu gostaria, então, de ver outro trecho do livro para que a gente possa continuar essa exposição. Veja só. Ele diz aqui, desde logo, afastáramos qualquer hipótese de uma alfabetização puramente mecânica. Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem brasileiro em posição de tomada de consciência, num trabalho com que tentássemos a promoção da ingenuidade para a criticidade, ao mesmo tempo que se alfabetizava. Veja como é importante esses conceitos. Num outro ponto, sobre essa questão da consciência, ele diz assim, a consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica, nas suas correlações causais e circunstanciais. Não é? E aí ele fala de consciência mágica e consciência crítica, não é? De ingenuidade e criticidade. Mas para isso, ele pensava que o método para se conseguir que essa proposta vingasse, que desse certo, precisava ser fundamentado no diálogo. Não é? Veja só esse conceito, o diálogo impõe uma relação horizontal entre educador e educando, uma relação horizontal entre os educandos, entre todos os participantes da prática educativa. Não é? Veja só como ele coloca essa questão. Como realizar essa educação? Como proporcionar ao homem meios de superar suas atitudes mágicas ou ingênuas diante da sua realidade? É uma pergunta que ele se faz. E escreve, como ajudá-lo a criar, se analfabeto, sua montagem de sinais gráficos? Como ajudá-lo a inserir-se numa sociedade de maneira crítica? Coloca 3 pontos, veja só, a resposta nos parecia estar, letra A, num método ativo, dialogal, crítico e criticizador. Letra B, na modificação do conteúdo programático da educação. Letra C, no uso de técnicas como da redução e da codificação. Olhe como esses conceitos são importantes e precisam ser pensados ao mesmo tempo. Um método ativo, dialogal, crítico e criticizador. Não é? A modificação dos conteúdos programáticos a partir da participação das pessoas no seu próprio, na sua própria maneira de se educar. Né? E no uso de técnicas como a codificação, a decodificação, para fazer desse método um método cada vez mais participativo. Não é? E é nesse sentido que ele chama a atenção para o diálogo como um caminho fundamental.
não é? Ele se baseia em Karl Jaspers, não é? O diálogo é, portanto, o indispensável caminho, não somente nas questões vitais para a nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. Perceba os conceitos aí que estão nessa situação que eu faço, que ele está buscando nesse autor que para ele no início foi tão importante como esse autor Karl Jaspers, que é um autor existencialista no sentido de valorizar a educação para a formação da pessoa humana, não é? Quer dizer, ele diz, o diálogo não é importante somente nas questões vitais, mas em todos os sentidos da construção do ser humano, não é? O Paulo Freire traz isso pensando desde o começo numa pedagogia da comunicação. A pedagogia do diálogo, a pedagogia da democracia, a pedagogia da horizontalidade das relações entre educador e educando. Uma educação que combata a opressão e que signifique cada vez mais liberdade e libertação para as pessoas. Perceba como esses conceitos estão entrelaçados e são bases desse livro que é tão importante, que é o Educação como Prática da Liberdade, que a gente está focalizando. No final desse livro, vem então, fundamentado nesses conceitos que a gente acaba de chamar a atenção, a metodologia propriamente da alfabetização. E essa metodologia traz como pressuposto básico, primeiro, o levantamento do universo vocabular das pessoas. Não é? As pessoas que iam se alfabetizar diziam a sua palavra que caracterizava o seu mundo e essas palavras eram base para a alfabetização. Elas eram chamadas de palavras geradoras, as palavras que geravam a problematização, o debate, o processo de início de conscientização. Perceba que esses conceitos centrais, o Paulo Freire vai levando então para a sua proposta feita, como eu disse anteriormente, por uma equipe da Universidade do Recife. Não é? Nos programas anteriores a gente focalizou isso com muita atenção para fazer uma proposta de alfabetização, mas como eu digo sempre, que extrapola a alfabetização e que encampa uma proposta educativa como um todo. Não é? Se partia então de situações existenciais das pessoas, não é? Com cartazes, com cartolinas pintadas, com pinturas feitas, não é? Que estão no final desse livro e a gente pode ver isso com facilidade. Essas pinturas, não é? Não vinham com palavra nenhuma, não é? Vinham só com uma situação lá retratada. As pessoas começavam então a discutir sobre aquela situação, eram sempre situações existenciais das pessoas e a partir dessa problematização se geravam palavras, não é? Essas palavras sílabas, essas sílabas então iam formar as várias frases e a partir disso então se gerava todo um processo de alfabetização e de educação que era fundamental. Você viu então nesse programa que a gente teve uma atenção especial com o livro Educação como Prática da Liberdade, com as várias partes que compõem esse livro, e eu só posso agradecer a sua atenção e convidá-lo e convidá-la para a sequência da nossa programação. Vem aí A Pedagogia do Oprimido, um dos livros mais importantes de toda a trajetória do Paulo Freire. Muito obrigado.